psicóloga e hoje a gente vai falar como se comportar numa entrevista de emprego ou no exame psicológico. Mas primeiro, se você está esperando dicas prontas, como burlar uma entrevista ou como decorar alguma coisa, esse vídeo não é para você. Porque aqui a gente vai analisar o que é necessário fazer, mudar para aprender a se sair da melhor maneira possível no exame. Mas para isso vai ser importante mudança de comportamento. Então, se você vai ter que analisar o que vai ser falado, o que você já faz é um ponto mais forte seu e o que você precisa melhorar. Mas para isso não vai ter decoreba, não vai ter ficar analisando, decorando falas que muitas vezes não faz sentido para você e para sua realidade. Mas para explicar a importância disso, de você entender o que está acontecendo e você mudar comportamento em vez de decorar, a gente precisa falar de uma maneira resumida como o nosso corpo funciona. Então, de uma maneira mais resumida, mais simplista, nosso corpo é dividido em duas maneiras de funcionamento. Uma mais racional, que é uma parte mais nova do nosso cérebro, que é onde controla a parte de pensamento, de atitudes mais conscientes, uma parte mais voluntária. E uma parte mais antiga do nosso cérebro, que é uma parte, elas estão sempre em comunicação, mas é uma parte mais automática, mais instintiva, mais emocional, que é ela mais reativa. A outra, ela pensa mais para agir e a outra é mais reativa. Acontece alguma coisa, já reage automaticamente. E quem controla isso é nosso cérebro. Então, como que funciona? Se você vai para uma entrevista e muitas vezes é uma coisa que é muito importante para você, é uma coisa que você sonha em passar, mas ao mesmo tempo você tem muitos medos, muitas dúvidas, essa parte mais instintiva, ela pode tomar frente e você começa a ver aquilo como um perigo, uma situação de urgência, algo que você tem que ficar em alerta. E quem controla isso é nosso cérebro. Então, quando você está mais tranquilo, mais à vontade, você costuma pensar mais, analisar. Então, se você no momento você decorou algumas falas, alguns comportamentos, você vai conseguir se lembrar disso com calma, decidir por falas que você pensou, esse jeito de agir, né, de uma maneira mais voluntária. Mas se de repente na hora você planejou tudo isso, mas na hora você fica nervoso porque às vezes você tem muita vontade de passar nisso, mas ao mesmo tempo você tem muita insegurança, você tem medo de falar em público ou falar com outras pessoas te analisando, isso pode ativar um lado mais emocional, instintivo do nosso cérebro, que deixa a gente mais acelerado, mais automático, faz com que a gente fale de uma maneira mais rápida e volte para aquele padrão de comportamento que a gente adotou às vezes por muito tempo e que ainda às vezes adota. Então é normal dar o branco. Se você decorou alguma coisa, você decorou nessa parte mais racional, mais voluntária. Mas na hora que você fica nervoso, você é desviado para essa parte mais automática e você esquece tudo que você tinha planejado. Por isso que é tão importante entender isso. Então nós temos uma parte mais voluntária, uma parte que a gente pensa, analisa as coisas, toma as decisões com mais calma, e uma parte quando a gente está com certo medo, nervoso, ansioso, que ele pode tomar conta e a gente volta para padrões de comportamentos que muitas vezes a gente não se lembra do que a gente tinha programado. Porque ele é muito instintivo, ele libera adrenalina no nosso corpo e a gente fica muito acelerado e isso faz com que a parte mais racional, ela perca o lugar e essa parte automática tome conta. Faz sentido? Então até agora eu trouxe a parte básica do cérebro, que é a parte mais automática e a parte mais voluntária. Isso eu vou falar já no terceiro ponto, porque agora a gente vai falar das coisas mais básicas de uma entrevista, que são as que mais tem no YouTube, que é a parte que eu chamo de básica, fundamental, e a parte técnica, conhecimento teórico. Primeiro, quando você pensa numa entrevista, tem coisas que estão praticamente 100% no seu controle, que é muito fácil de você controlar. Não que você vá ser selecionado para o emprego por causa disso, mas te ajuda a não ser eliminado. Por exemplo, coisas como chegar no horário, o mínimo para uma função é responsabilidade. Mesmo que você more numa cidade que tem trânsito, é melhor você chegar 1, 2 horas antes, porque a entrevista não é toda semana, é um dia específico. E se aquilo é importante para você, você tem que mostrar que é. Então, chegar no horário, se precisar, chega antes, fica lendo alguma coisa, leva um livro, conhece o ambiente ou fica lá esperando quietinho.
Evitar ficar mascando chiclete. Ir com uma roupa básica, uma calça jeans. Se é mulher, evitar saltos muito altos, porque isso atrapalha para você se movimentar. Evitar também rasteirinha, usar uma sapatilha, por exemplo. Sem ser calça rasgada, muito decote ou roupa muito justa. Os homens, evitar, óbvio, regatas. Então são coisas óbvias da vestimenta. Evitar também ficar com o celular apitando, colocar no modo avião ou no silencioso. Até no silencioso às vezes é complicado que ele fica vibrando se estiver em cima da mesa. Isso passa um desconforto tanto para você de ficar desviando a atenção, como quem está te entrevistando. Isso irrita, então não gera um vínculo legal entre você e a pessoa. Algumas coisas como evitar maquiagem muito forte, evitar perfumes muito fortes. Então tem alguns cuidados que são, se você parar para pensar, são muito simples. E se você não tiver disposto a abrir mão dessas coisas, daquele dia, acordar mais cedo para chegar no horário, ou você gosta de roupas muito justas ou rasgadas, mas naquele dia você usa uma maneira mais básica, mais tradicional, talvez signifique que você não quer mudar o mínimo. E será que você quer realmente esse emprego? Vale essa reflexão. Então a gente falou, chegar no horário, usar roupas adequadas, não carregar no perfume nem na maquiagem, sorrir, ser educado, colocar o celular no silencioso. E muitas vezes, se a entrevista for online, também vale a pena já deixar tudo pronto, ver como é que tá o sinal da internet, ajeitar o tripé ali, ou um posicionamento que não fique caindo toda hora. Porque imagina, digamos que tem 2 candidatos e os dois, você e o outro, têm o mesmo conhecimento técnico, mas o seu celular, o seu notebook ficava tombando lá, ou caindo muito barulho, caindo a internet, e o do outro não, se manteve estável. Quem vai dar um passo à frente? Então, essa primeira parte é a parte básica. A segunda parte de uma entrevista, de um processo, de um exame psicológico, seria conhecimento técnico. Você saber do que você está falando, da sua parte, por exemplo, a minha psicologia. Eu tenho que saber o mínimo de psicologia. Na verdade, para um processo seletivo, eu tenho que saber muito. Dá uma pesquisada na empresa que você está indo trabalhar, seja governamental, seja particular, dá uma olhada. Então, essa parte é muito importante e também está no seu controle. Você estudou o suficiente? Tem algum ponto que você pode melhorar? Você percebe que nesses 2 pontos, quando a gente fala do cérebro, a gente está falando da parte voluntária, porque é uma coisa que você vai fazer em casa e que você não vai ter um estresse ali. Você pode comandar a maneira que você vai estudar, você pode dividir, ter tempo, pesquisar. Do mesmo jeito, a roupa você seleciona antes. Você na hora troca, não quer ficar com mau hálito, pega uma balinha. Então, são coisas que você vai adequar quando você está, digamos, calmo. Agora, o terceiro ponto é o ponto que a gente vai ter que conversar melhor, que é o ponto que você está de frente para a pessoa, seja psicóloga ou entrevistador, o responsável pelo RH, em que talvez você comece a ficar nervoso. E se você decorou alguma frase que você sabe que vai cair, que eles vão perguntar, por que você quer trabalhar nessa empresa? Questão salarial, essas coisas que você pode ficar nervoso e ativar aquela parte mais instintiva que eu falei no começo do vídeo. Que é sobre isso que eu vou falar agora, que é a parte que talvez você tenha que trabalhar de uma maneira mais profunda, porque quando chega o nervosismo, só o superficial não vai dar conta. Então, quando a gente fala em qualquer coisa na vida, a gente pensa assim, a parte até onde a gente pode controlar e até onde não. E é isso que eu quero oferecer para vocês hoje. Dominar o que você consegue controlar, para que quando você chegue no momento, você está o melhor preparado possível. Porque lá muitas pessoas falam assim, mas eu sou o melhor para aquele cargo, eu sou bom o suficiente tecnicamente falando. Mas muitas vezes não basta você ser, você tem que parecer. Naquele momento você vai mostrar, você vai vender a sua imagem. E a gente tem que lembrar que a empresa está procurando uma pessoa para resolver um problema dela, algo que está faltando. E você está querendo alguma coisa da empresa. Então, primeira coisa, quando a gente pensa em sair do superficial, da parte mais básica, daquela casquinha fácil de quebrar, para algo mais profundo, já vou explicar por quê. Você tem que pensar assim, eu quero aquele emprego?
Primeira coisa, de verdade, você quer? Tanto de questão, tem alguma coisa que aquele emprego vai trazer para você? Seja financeiro, eu quero aquele emprego porque ganha bem. Ou então, não ganha bem, mas eu gosto daquele serviço. Ou não ganha tão bem, mas assim, é o suficiente para mim hoje e ali eu posso crescer. Você percebe assim, você tem que descobrir de verdade para você mesmo, não que você ainda vai verbalizar isso, mas por que você quer aquele cargo? Não basta você olhar para aquele cargo e falar assim, eu acho bonito ali você ter se vestir daquele jeito, tá na frente, por exemplo, eu quero ser gerente de um banco, ou eu quero ser caixa de um banco, mas eu não gosto de tal coisas. Eu não gosto de estar lá, de ter horário para cumprir, eu não gosto do salário, eu não gosto disso. Você tem que ver algo além da aparência daquela função. Porque quando você sabe de verdade por que você quer aquilo, mesmo que você fale é pelo dinheiro, ou é temporariamente porque eu quero crescer, por vários motivos, eu estou precisando de qualquer emprego porque eu preciso me sustentar, você tem que ser muito verdadeiro. Porque lembra que eu falei assim, quando você ficar nervoso e essa parte mais visceral, mais instintiva, mais emocional vier à tona, você já vai conhecer essa parte. Então você naquele momento, você não vai ter medo de soltar nada para o entrevistador que você não saiba. Isso vai te dar uma tranquilidade. Então imagina, eu sei que eu tô naquele emprego por causa do salário ou temporariamente, que seja, eu já sei disso. Isso muitas vezes a gente vai usar isso para trabalhar ao seu favor. Então, assim, só que você não pode, por exemplo, eu sei que aquele emprego paga bem, não gosto tanto, mas paga bem. Mas você tem um conhecimento para fornecer para a empresa? Porque não basta você querer, eu quero aquele emprego porque paga bem, só que aí você não tem a capacidade suficiente, o conhecimento suficiente para interessar para a empresa. Você percebe que nesse momento você pode decorar frases, você pode tentar burlar, você pode fazer o que for, tá vestido com roupas caras, bem elegante, que isso não vai ser interessante para a empresa. Você tem que descobrir o que você busca na empresa e o que você pode oferecer de verdade para ela. Então, primeiro você vai ter que saber quem é você. Às vezes, e não só conhecimento técnico. Por exemplo, você é comunicativo? Você é extrovertido? Você sabe lidar com as pessoas? Então, nessa parte entra muito o autoconhecimento. Porque quando você se conhece, você sabe das suas qualidades, você sabe dos seus defeitos. De verdade, nada de falar assim, qual que é o seu defeito? Eu sou perfeccionista. Então, assim, qual que é seu defeito de verdade? Não que você vai falar de qualquer jeito para o entrevistador, mas quando você sabe, você pode explicar para ele, você pode trabalhar esse defeito, essa fraqueza, de uma maneira que você minimize as consequências. Porque você concorda que todo mundo tem problemas? Todo mundo tem facilidades e dificuldades? O importante é você conhecer bem, saber lidar com isso para que essas dificuldades não te dominem. Então, o problema na hora lá não é você aparentar para ele que você não tem defeitos ou dificuldades, porque ele sabe que todo mundo tem. Agora, quando você passa para ele que você conhece suas dificuldades, e não é só conhecer e tá aí, aceitei e acabou, mas que você está trabalhando para isso, mas que você também conhece suas qualidades e sabe utilizar isso e vai poder utilizar isso para a empresa crescer também, você percebe que você se torna uma pessoa muito mais interessante do que uma pessoa que decora frases prontas, que tem um defeito lá superficial e que na hora que ele vai aprofundar isso, porque ele tem experiência, ele não é uma pessoa boba, ele vai conseguir te desarmar para que esse lado mais instintivo apareça e você fale alguma coisa que não tenha planejado, ele perceba se você está realmente falando a verdade ou não. Compreende? Então, o terceiro ponto é assim, você se conhece, você percebe se realmente quer trabalhar. Às vezes você fala, não, eu gostaria de trabalhar na empresa X, mas hoje eu ainda não consigo, então eu vou na Y. Não tem problema, isso não vai te atrapalhar, desde que você saiba o que você quer. De uma certa maneira você vai mostrar para ele que você também é ambicioso, que você quer crescer, mas que você naquele momento você tem algo para oferecer.
Porque quando você decora e chega lá, você fica morrendo de medo de esquecer, isso já faz com que você fique mais nervoso do que o normal. Agora, concorda quando, por exemplo, você tem medo de alguém te perguntar e você esquecer seu nome ou onde você mora? Não, né? Porque isso você já repetiu várias vezes, você já sabe, isso está profundamente enraizado. Então, qualquer um pode perguntar qual o seu nome, você não vai ter medo de falar. Ou então você tem um amigo e aí você tem que apresentar esse amigo. Ah, esse aqui é o fulano de tal. É diferente quando você acaba de conhecer uma pessoa, às vezes você fica mais preocupado porque você tem medo de esquecer o nome dela, porque você acabou de ouvir. Você percebe a diferença? Porque você acabou de ouvir o nome da pessoa, às vezes você acabou de conhecê-la, e aí você tem que apresentá-la para alguém. Nisso você fica mais nervoso que você fala, eu não posso esquecer, o nome dela é tal, 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 tal. Isso faz com que você já fique um pouco em alerta. Isso já favorece aquele lado de automático, instintivo, emocional que eu falei. Enquanto que quando você vai apresentar alguém que já é seu amigo há muito tempo, você já fica mais relaxado porque você sabe o nome dele. E mesmo que às vezes dê um branco rapidamente, você fica tranquilo, você age de uma maneira mais natural, porque você sabe que talvez foi um branco momentâneo, mas que você sabia o nome. Você entende que quando aquilo atinge profundamente, você aprendeu, você praticou aquilo, você age de uma maneira mais natural e a chance daquilo te prejudicar, pelo contrário, a pessoa vai captar essa naturalidade. Então, se você, por exemplo, você já fez a parte técnica, você já fez a parte básica de separar roupa, horário, essas coisas, você já fez um processo de análise, de autoconhecimento, seus pontos fortes, seus pontos que precisam ser trabalhados, o porquê você quer estar nessa empresa, o que você pode oferecer para a empresa. Se você já fez todo esse trabalho e mesmo assim você descobriu que tem algumas coisas que podem te prejudicar na hora, às vezes você descobre que você é uma pessoa muito ansiosa ou que você tem algum transtorno psicológico mesmo, às vezes a pessoa é bipolar ou tá meio depressiva. Dependendo do que você descobrir, não tem problema. Você descobriu que você tem esse ponto talvez que possa te atrapalhar, você vai começar a trabalhar isso. Então, o que não dá é você ficar tentando só trabalhar nos sintomas. Então, assim, percebeu que você é uma pessoa muito ansiosa, seja traços de ansiedade, ou você realmente tem uma ansiedade social, você tem um TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, não adianta ficar fazendo exercício respiratório, não adianta ficar tomando ansiolítico. O ideal é você fazer um tratamento mesmo, porque do mesmo jeito que se você tiver alguma dificuldade em alguma parte técnica, você vai estudar mais isso. Se você tiver alguma dificuldade comportamental, algum transtorno, você vai ter que dar mais ênfase nisso. Entender o que te gera ansiedade. Às vezes é um traço de personalidade, você vai ter que trabalhar, não que você não vá tomar um medicamento, ou que você vai aprender técnicas respiratórias para te relaxar, mas você vai ter que entender mais profundamente o que gera, quais são as possíveis causas disso. É claro que o tratamento ele é multifatorial, então não tem uma causa única para uma ansiedade. Mas quando você se dedica para tratar isso, você se dedica a entender o que ocasiona, e você consegue fazer às vezes um trabalho psicológico por um tempo, isso vai te dar muito mais autoestima, mais confiança na hora de chegar na frente do entrevistador. Mesmo que ele troque, você treinou algumas perguntas, você treinou alguns testes, você vai conseguir, mesmo que tenha uma mudança de script, você não vai ficar nervoso. Porque o que gera ansiedade? Você treinou para aquilo. Se muda, por exemplo, alguma pergunta, você vai só responder, porque aquilo vai mostrar quem você é. E você não vai ter medo de mostrar quem você é. Pelo contrário, você quer que aquela pessoa, aquele psicólogo, aquele entrevistador descubra quem você é, porque na hora que ele descobrir, ele vai ver que realmente você é a melhor pessoa para aquele cargo. Pode ser que naquele momento você não seja, mas tudo bem. Aí você vai descobrir por que você não passou, o que você pode ter derrapado, ou às vezes realmente você não tinha tanto conhecimento, aí você vai estudar novamente para futuramente prestar.
Mas você entende que aí você vai descobrir muitas vezes ou o trabalho não era para você, você descobre, ou você realmente não queria aquele emprego, ou você vai se dedicar com muito mais afinco até você passar. Porque existem pessoas que às vezes vão treinando várias vezes até conseguir passar num teste. O que não pode é você ficar deixando de passar, às vezes por chegar atrasado, por você não estudar e ficar querendo aparentar que você é bom, sendo que na realidade você não é. Ou você tem até uma ansiedade, só que você não trabalha isso e fica tentando driblar a pessoa que está te avaliando, sendo que ela é treinada para isso. Então é melhor você reconhecer essa ansiedade, muitas vezes se precisar verbalizar, e usar isso a seu favor, mostrar para o entrevistador, para o psicólogo que é uma fraqueza sua, mas que está em tratamento. Você está dedicando tempo para melhorar isso e não que você está negando que tem um problema. Eu espero ter ajudado, por esse vídeo é só.